Oi pessoal, meu nome é Andréa Silveira e hoje eu tô aqui para ensinar a vocês o meu bolo de chocolate, que é super simples e fácil. E eu vou estar aqui mostrando a vocês todas as dicas, o passo a passo detalhado de como é que faz. E qualquer dúvida, qualquer informação, é só falar com a gente também aqui embaixo. E vamos lá? Dica número 1. Comecem sempre que forem fazer qualquer bolo a ligar o forno antes, certo? A temperatura do forno é 180 graus. E depois vamos começar com um recheio. Para quando o recheio esfriar, aí vocês já vão ter batido o bolo, certo? E fazer a montagem. Vamos lá. Então, gente, a gente vai colocar aqui uma lata de leite moça, 2 colheres de sopa de Nescau e vamos mexer, certo? O ponto eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo, então assistam até o final para não perder o ponto. Esse ponto aqui, gente, vocês podem fazer várias coisas. Vocês podem rechear o bolo, vocês podem cobrir o bolo, vocês podem fazer detalhes também no bolo. Olha só. Eu desliguei e continuei mexendo. Essa é uma dica que eu disse a vocês que eu ia dizer no final. Não deixem de mexer no final. Ah, tá bom, desligou e colocou no recipiente? Não. Desliga, mexe, até você ver se realmente é o ponto. Vocês estão vendo quando eu faço isso, ó, ele dificulta a desaparecer, ó, o que eu faço, certo? Ele tá desaparecendo, mas bem de leve. Ele ainda fica o formato que eu faço isso, ó. Então, é o ponto, ó. Sempre façam isso. Lembrando que esse bolo que a gente vai fazer hoje, ele é um bolo que equivale a 1 quilo, certo? Ele vai ter 1 quilo de bolo, que dá mais ou menos umas 8 a 10 fatias, né? Dependendo também da sua fatia. Agora a gente vai deixar ele aqui descansando, para ele ficar bem morninho, enquanto a gente vai fazer agora o bolo, a massa do bolo, certo? Então, gente, vamos começar a massa do bolo de chocolate, certo? Vou falar os ingredientes passo a passo de como é que eu faço. Essa massa vocês podem fazer nessa forma aqui, que todo mundo tem em casa. É uma forma que a gente chama, né, do bolo vulcão. No meu ateliê, certo? Como é que eu faço meus bolos? Em 3 formas. Por que 3 formas? Porque esse bolo é um bolo amanteigado, certo? Se eu colocar só em uma forma e for cortar, como também é um método certo de fazer o bolo, coloca numa forma só e a gente corta e prensa, não vai dar certo. Por quê? Porque a gente usa manteiga, certo? E aí, se eu colocar ele em uma só forma, vai desmoronar e vai quebrar. Então, vamos lá. Você também pode utilizar essa massa para fazer cupcake, certo? Nos próximos vídeos eu vou ensinar também a vocês fazerem cupcake. E vamos lá. Como é que a gente faz primeiro? A gente coloca essa massa, lembrando que é uma massa de 1 quilo, certo, gente? 125 gramas de manteiga, certo? Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou colocar também um passo a passo e a gramatura também, certo? A gente sempre bate primeiro a manteiga com o açúcar. O açúcar é o açúcar refinado, certo? E aí vocês podem me perguntar, pode ser do outro?
Gente, se vocês colocarem sem ser refinado, não vai dar certo, certo? Pode até dar certo, mas aí ele vai ficar com aquelas pedrinhas, macento. Ó, eu vou colocar aqui na minha batedeira. É uma batedeira simples, certo? Que todo mundo tem em casa. Eu vou mostrar também a batida do bolo, que é importante. Você não deve misturar tudo e jogar tudo aqui e só bater. Não pode fazer isso, certo? É um passo a passo. Manteiga com açúcar, bate, desliga e eu vou ensinando o resto, certo? Depois que a gente coloca a manteiga com açúcar, a gente vai acrescentar os ovos. Lembrando de quebrar um a um. Se tiver um ovo estragado, vai acabar o seu bolo inteiro. Então, parte um a um. Depois dos ovos, a gente vai colocar... Desliga, certo? A batedeira eu vou sempre ensinar aqui pra vocês. A gente vai colocar a farinha com o Nescau, intercalando com o creme de leite. Por que eu gosto de usar o creme de leite na minha massa de chocolate? A minha massa branca, que eu também vou ensinar depois, não leva creme de leite, certo? E aí, eu gosto sempre de utilizar o creme de leite na minha massa de chocolate para deixar aquela massa mais fofa, por causa do Nescau, certo? Que aí para quebrar também um pouco do açúcar do Nescau. E por fim a gente coloca o fermento. Vamos lá. Antes de ligar a batedeira, o que é que a gente faz? Eu vou ensinar para vocês a untar as formas, certo? E aí eu coloquei, eu vou também estar descrevendo aqui no vídeo, certo? Mas eu coloquei 125 gramas de manteiga, uma xícara e um pouquinho, dá mais ou menos um dedinho. Essa xícara é padrão, certo? De açúcar. Vou bater. Aí eu vou colocar a mesma medida também para farinha de trigo, lembrando, farinha de trigo sem fermento, certo? A manteiga, ela é em temperatura ambiente. Se eu coloco uma manteiga de geladeira, vai ficar duro o bolo. Então, não deixem a manteiga na geladeira. Deixe a manteiga antes um pouquinho. Ah, André, ela tá muito dura. Então, tira da geladeira, coloca no micro-ondas, bota 10 segundinhos só no micro-ondas, também esse passa vai ficar derretida. Gente, não é derretida, ela é em temperatura ambiente. E o Nescau, eu coloco uma xícara de Nescau, certo? E por fim, uma colher de sopa de fermento. Vamos lá. Primeiro eu vou untar as minhas 3 formas. Como é que a gente faz? Pega um pincel, certo? Hoje eu vou colocar com o dedo mesmo, mas sempre é bom pegar um pincel, certo? E untar. E como é que a gente unta, Andréia? Gente, tem várias formas de untar. Tem um spray que eu não gosto, que eu acho que o spray ele não passa... não é que ele não vai passar sabor para o bolo, mas ele vai deixar o bolo mais seco. Já fiz o teste, não gostei, vocês podem gostar, mas para essa massa não é adequado, certo? Então coloca um pouquinho da manteiga, a gente coloca só um pouquinho do fermento e passa uma na outra, vai girando, bate e vai girando, certo? As formas estão untadas, a manteiga e o açúcar tá aqui. E vamos começar. Esse daqui é o ponto da manteiga com açúcar, certo? Lembrando que eu sempre estou em velocidade alta, certo? A velocidade é alta, não é baixa nem média, é alta. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar os ovos um a um, certo? Ó, bati os ovos, certo? Manteiga, açúcar, ok. O que é que a gente vai fazer agora? A
gente vai intercalar. O Nescau tá aqui, a farinha tá aqui. A gente dá uma juntada nos dois e vai intercalar com o creme de leite. A velocidade agora é baixa, certo? Se eu colocar a velocidade alta, também vai fazer com que o bolo ele fique macento. Então, por fim, velocidade baixa na segunda. Agora a gente vai juntar, encher bem as laterais, certo? E por fim é o fermento. Uma dica também, que eu gosto também sempre de colocar nos meus bolos, é o chocolate derretido. Gente, chocolate, certo? Cobertura não. Ah, pode ser chocolate de supermercado? Pode ser chocolate de supermercado. Então, o que é que a gente faz? Desligou a batedeira, dá uma batidinha aqui, ó. E aí vocês podem perguntar, ai André, você não gosta de colocar fermento, farinha com fermento? Não. Eu gosto de colocar o fermento à parte, gente. Por quê? Porque também essa farinha com fermento pode ter mais ou menos fermento do que é suficiente e aí deixar o bolo seco, o bolo não crescer, o bolo, sabe, crescer e depois afundar no meio e você não saber o porquê. Então, assim, outra dica importante aí é que eu sempre gosto de fazer é utilizar a farinha, certo? Sem fermento, fermento no final. Então, o que é que a gente faz? A gente acrescenta o chocolate derretido, que aqui tem mais ou menos 30 gramas, certo? Esse chocolate derretido, ele vai dar mais leveza ao bolo. O bolo ele vai ficar mais macio, mais cremoso. E aí a gente mexe aqui no final. E coloca a colherzinha de chá de fermento. E mexe. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que ficou a massa. Olha só. É uma massa que ela vai ficar super leve, certo? Você vai partir o bolo, você vai sentir aquele gostinho de massa. E aí, o que é que a gente faz? A gente divide em 3, certo? Você pode dividir em 3 por uma balança, certo? Coloca o valor total da massa e aí divide em 3, certo? Também é uma opção, mas aí eu sempre gosto de ver, certo? A proporção e a gente vai colocando aos poucos. Em 3 fornos. Pode assar de uma vez no forno? Pode assar de uma vez. Lembrando que forno a 180 graus, certo? O segredo do palito também é importante. Eu vou mostrar pra vocês. Quando tiver pronto, pega um palito, coloca pra ver se não tá melando. E vai depender, Andrea, quanto tempo? Gente, vai depender do forno de vocês, certo? O tempo é de acordo com o forno. Mas, eu posso ficar abrindo e fechando? Não pode ficar abrindo e fechando, porque entra ar. Então, o que é que a gente faz? Quando der mais ou menos uns 20 minutos, 20 a 25 minutos, vocês abrem, coloca o palito e vai olhando.
Então, gente, já tirei o bolo do forno, já fiz o teste do palito, ele está frio e agora a gente vai ensinar vocês a fazer a montagem. Com o bico 2C a gente vai fazer as pitangas no final e na lateral também do bolo. Eu sempre gosto de cobrir também o bolo, certo? Pode também cobrir com o bico 2C, eu também vou mostrar aqui pra vocês, ou então com uma espátula. A gente sempre usa uma faquinha, certo? Pra desgrudar o bolo. O prato, cabeça pra baixo. E agora eu vou mostrar pra vocês dois modelos. Tanto a gente pode fazer o naked, certo? Como o bolo com a cobertura de chocolate. É a mesma cobertura, gente. Se vocês não têm o apoio da bailarina, vai ter que usar essa mão, certo? Pra ir girando. A segunda camada, certo? A gente pode pegar um apoio que vende também em toda loja de confeitaria e coloca. Dá uma amassadinha. Então, gente, eu fiz a mesma coisa, certo? Nas outras camadas. E agora eu vou fazer a pitanga com um bico 2C. Sempre pressiona e para, puxando pra cima, certo? Então, gente, eu vou decorar o bolo com o nosso brigadeiro. A receita desse brigadeiro tá aqui no nosso link, certo? Também no nosso canal. É só clicar também pra ver. Vocês podem estar deixando também o bolo assim lisinho, mas fica bem mais bonito e bem mais apetitoso com o brigadeiro, né? Então, gente, esse é o nosso bolo finalizado. Não se esqueçam de dar um like e de se inscrever no nosso canal para vocês não perderem os próximos vídeos. Lembrando a vocês que todos os ingredientes, o passo a passo, vai estar aqui detalhado no nosso vídeo. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar sempre respondendo vocês. Obrigada e tchauzinho! Here we go.